queridos alunos do segundo ano, como vocês estão? Como estão aproveitando este momento de quarentena para reforçar, para revisar, para retomar algumas informações importantes de filosofia? Vamos aproveitar que nós temos a tecnologia a nosso favor para nos propiciar a conhecimento. Então peguem lá o livro de vocês, no segundo volume ou o segundo módulo, e vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre filosofia grega, enfatizando principalmente aquilo que nós já estávamos tratando em sala de aula: filosofia política. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero dizer para vocês aquilo que eu já vinha falando constantemente em sala de aula. Quando nós falamos em filosofia política, nós não podemos separar a filosofia da ciência, do conceito de cidadania, do conceito de democracia, do conceito de ágora, e principalmente nós não podemos dissociar de um período importantíssimo da história dos gregos, que é o período clássico, que vai do século IV ao VI a.C., que é quando a civilização grega atinge um apogeu, um máximo desenvolvimento no campo científico, político, militar e filosófico. E neste momento, chamado período clássico da história dos gregos, há uma cidade-estado que vai ganhar um importante destaque, que é a cidade de Atenas. E essa cidade de Atenas, ela é fundamental por vários motivos. Eu vou destacar aqui para vocês 3 motivos. O primeiro motivo é que foi nela que nasceu e viveram os 3 maiores filósofos gregos de toda a história grega: o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Também na cidade de Atenas, um elemento importantíssimo para o exercício da democracia e da política era a ágora, uma praça pública onde os cidadãos se reuniam para discutir questões públicas, questões políticas. Além disso, a cidade de Atenas, ela é importantíssima nesse momento clássico da história dos gregos, porque lá nessa cidade os filósofos Platão e Aristóteles serão os primeiros a fundar academias ou escolas de estudos científicos e filosóficos para que o homem pudesse progredir no conhecimento. Tá? Então vamos lá para o nosso assunto. Tá? Nessa primeira parte aqui, super fácil, isso aqui é uma retomada do assunto do primeiro ano. Grécia, berço da filosofia grega, tá? No terceiro parágrafo, eu quero chamar a atenção aqui para esse terceiro parágrafo, tá? Alguns elementos contribuíram para o desenvolvimento da política, da ciência e da filosofia na Grécia. Quais são esses elementos que vocês viram com bastante ênfase lá no primeiro ano? Tá? O surgimento da escrita, da moeda, da lei, da polis, do cidadão e da cidadania. Então esses elementos são importantíssimos para o desenvolvimento da mentalidade, da cultura, da construção do conhecimento filosófico e científico na Grécia, que vocês terão a oportunidade de rever com mais detalhes depois, estudando no seu texto lá em casa. Tá? Nós já vimos também que a filosofia grega ela tem alguns períodos, tá? E o texto aqui ele faz uma retomada desses períodos. Tá? O período pré-socrático, que também é chamado de período cosmológico, que é quando os primeiros filósofos se interessam em discutir sobre a origem do mundo, a origem da natureza, procurando discutir ou apresentar o elemento material que deu origem a todas as coisas,
É por isso que também eles são chamados de filósofos físicos ou filósofos naturalistas, porque a intenção deles é discutir como o mundo material passou a existir. Qual a matéria-prima que deu origem a todas as coisas? E por que no mundo há transformações das coisas? Tá? O segundo momento, que é importantíssimo, dentro da história da filosofia, é o chamado período clássico, que é quando vai surgir e vai influenciar de maneira importantíssima no campo da política, da cidadania, das leis, o pensamento do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Então, o Sócrates, ele é um divisor de águas na história da filosofia. A partir dele, a filosofia ganha um novo status, digamos assim, um novo foco. Tá? O foco não é mais o mundo, a natureza, o foco é discutir sobre o homem, sobre a política, sobre a moral. Tá? Então, é por isso que se chama de período clássico ou período antropológico. Tá? Também, um outro momento importante na história da filosofia grega é o chamado período helenístico, que também vocês viram lá na aula no ano passado, no primeiro ano, que é quando, por questões de rivalidade entre Esparta e Atenas, por disputa de poder, por disputa de hegemonia, por disputas políticas, o território grego, a civilização grega se enfraquece. E aí, com essa guerra civil, com essa disputa, com essas desavenças entre as cidades gregas, encabeçada principalmente por Atenas e Esparta, que estavam ali disputando o poder internamente, o Alexandre, que é o macedônio, ele já estava com a intenção de invadir e dominar o território grego, aproveita-se desse momento e invade e domina. Portanto, é o último período da história dos gregos, onde eles vão ser dominados por um outro povo, por uma outra civilização, e agora vão fazer parte de um novo império, que é o Império Macedônio, tá? Que a gente vai ver isso mais para frente. E nesse último momento da história dos gregos, vai surgir 4 correntes filosóficas que o texto destaca aqui: o estoicismo, o hedonismo e o ceticismo. Tá? Na verdade, falta mais uma corrente aqui, tá? O pirronismo. Tá? Daqui em diante, o texto ele vai discutir um pouco mais sobre os pré-socráticos, apresentando a teoria de cada um deles. Um dos mais famosos é o Tales, com a sua teoria sobre a água. Aí vem o Anaximandro, o Anaxímenes, o Heráclito, o Pitágoras. Cada um deles apresenta uma teoria, um elemento para discutir como este mundo material passou a existir. Aqui é importante que vocês foquem algumas informações que serão muito relevantes tanto para a primeira avaliação como para o Enem. O Enem vai querer saber muito de vocês qual era o conceito que os gregos tinham de cidadania, como eles exerciam a política e também o que era a chamada Assembleia Ateniense. Então, esses 3 elementos aqui tem que ficar muito claro na mente de vocês. Vamos aqui analisar, tá? A democracia grega, ela tem 2 características. A primeira característica é a isonomia e a segunda característica é a isegoria. O que significa isso? Significa o seguinte: isonomia falando para vocês de uma maneira bem simples, são os mesmos direitos e os mesmos deveres dos cidadãos. Isso significa igual, nomia leis ou normas, tá?
Então, os mesmos direitos e os mesmos deveres para os cidadãos. Isonomia. Isegoria também tem o significado de uma igualdade que o cidadão tinha de livremente expressar suas ideias, as suas opiniões na chamada Assembleia Ateniense. Ou seja, quando o cidadão grego se reunia para discutir questões políticas ou eleger um político ou opinar sobre a criação de uma lei ou a construção de uma obra pública, ele tinha o direito, cada um à sua vez, tinha o direito de expressar a sua opinião e votar naquilo que ele achasse melhor para ser implantado naquele momento. Tá? Isso se chama isegoria. Tá? Agora, é muito bom lembrar também para vocês que ser cidadão na Grécia não era um conceito amplo para todos. Mulheres, crianças, escravos e estrangeiros eram excluídos. Uma minoria apenas era considerada cidadão. Para ser considerado cidadão, tinha que ter 18 anos, ter servido ao exército e ser filho de pai e mãe atenienses. Esse era o critério para ser um cidadão ateniense. Um outro ponto aqui também que os gregos discutem é a questão do ideal democrático. O que é o ideal democrático dos gregos? É a forma como eles exercem política, é a forma como eles pensam a política. Lembram que eu falei para vocês que os gregos, até chegarem à política, à democracia, eles passaram por outros regimes, por outras formas de governo. Tirania, monarquia, aristocracia, plutocracia, que era um tipo de governo, um sistema de governo onde o povo ou o cidadão não tinha acesso ao poder, não tinha direito em escolher o seu governante. E geralmente, nesse tipo de governos anteriores à democracia, tirania, monarquia, aristocracia, plutocracia, o governante ele era vitalício, ele era hereditário e também autoritário, ele governava do jeito que ele queria. Com a criação da democracia e da política, os gregos passam a entender que o governo também tem que ser participado pelo cidadão, que deve ter o direito de escolher o seu governante, de eleger o seu governante. Então, esse é o ideal político, é o ideal democrático dos gregos. Tá? É fazer com que o cidadão, a partir de agora, tenha o direito, a liberdade de exercer a autoridade política, no sentido de poder votar, no sentido de poder questionar, no sentido de poder participar das ações políticas da cidade de Atenas. Uma outra coisa também importante aqui, que vocês devem focar bastante quando estiverem retomando o texto de vocês, revisando o texto de vocês, é o seguinte: qual a importância de Sócrates nesse contexto do surgimento da democracia, da política e de democracia na Grécia? Qual a importância do Sócrates? Nós vamos ver o seguinte: o Sócrates, ele não deixou nada escrito, porque ele tinha a intenção de abrir a mentalidade dos jovens, de discutir com os jovens sobre o que era política, sobre o que era democracia, justiça, ética, o amor e vários outros assuntos. E à medida com que ele ia discutindo essas coisas pelas ruas de Atenas, ele despertou dois sentimentos. Despertou um sentimento de admiração da juventude e despertou também um sentimento de ira, de raiva da aristocracia grega, que mandou matá-lo por envenenamento de cicuta. Então, uma forma de que Sócrates não questionasse ou então não abrisse a mentalidade do jovem para questionar o sistema, para se tornarem melhores
governantes, melhores militares, melhores políticos, era matá-lo. E a elite daquela época fez isso. A elite aristocrata mandou matar o Sócrates. E o Sócrates, ele tinha um método filosófico que nós vimos em sala de aula, que é o método da ironia e da maêutica, que eu já expliquei muito bem para vocês, e aqui no texto também está muito bem explicado, e a gente não vai retomar agora o método filosófico do Sócrates. Também, uma pessoa muito importante nesse contexto, nesse momento, é o Platão. O Platão, ele tem um pensamento político que está contido na sua obra mais famosa, a obra A República. E nessa obra, A República, ele idealiza uma cidade, como essa cidade deve ser governada, como deve ser essa sociedade. Então ele diz que dentro dessa cidade tem que haver só 3 classes: a classe dos trabalhadores, dos militares e dos governantes. E a ideia mais polêmica do Platão, conforme nós vimos em sala de aula, é a ideia de que ele defende que somente os filósofos devem ser governantes. E por que o Platão defende essa ideia de que somente os filósofos devem ser governantes? Vocês vão perceber então aqui pela leitura do texto de vocês. Mas eu posso adiantar o seguinte: o Platão, ele valorizava muito a questão do conhecimento, ele valorizava muito a questão da ciência e da filosofia como uma forma de elevação da nossa alma, como forma de melhoramento do ser humano, como uma forma das pessoas se tornarem mais justas, mais éticas. Então, como o filósofo é alguém que na visão dele mais busca conhecimento, mais se aprofunda sobre a ciência, mais tem interesse em ter uma visão ampliada sobre as coisas, então essa pessoa, ela é intelectualmente mais preparada para governar, na visão do Platão. Um outro filósofo muito interessante também nessa época é o Aristóteles. O Aristóteles, ele tem um pensamento muito amplo e muito interessante também. Vale a pena vocês focarem bastante no Aristóteles. O Aristóteles é praticamente uma enciclopédia humana. Ele pensa sobre botânica, sobre biologia, sobre psicologia, direito, filosofia, ciência. Tudo Aristóteles pensa e defende ideias acerca disso, tá? Então, é muito bom a gente perceber, por exemplo, que sobre o conceito da origem das coisas, o Aristóteles afirma que todas as coisas têm 4 causas para existir. Essas 4 causas são as seguintes: a causa material, causa eficiente, causa formal e a causa final. Muito interessante esse pensamento aqui de Aristóteles. Leiam bastante, que é muito interessante. Agora, sobre o pensamento político de Aristóteles, o que ele pensava sobre política? Aristóteles, ele tinha um pensamento político muito interessante, tá? Ele tinha 2 critérios para avaliar um político ou um governo bom ou ruim, que era o critério qualitativo e o critério quantitativo. O que significa isso? Significa o seguinte: olha só, vamos observar aqui nos nossos slides, que fica melhor para vocês perceberem. Vou ampliar aqui para vocês perceberem. Olha só, o Aristóteles, ele diz que uma sociedade, ela pode ser governada por um rei, no caso, um sistema de monarquia, ela pode ser governada por uma elite, no caso, aristocracia, ou pode ser governada por uma politeia, que é o governo onde a maioria ou a população elege o seu governante. Mas qualquer sistema de governo pode ser bom ou corrompido. Tudo depende da forma como o governante vai agir. Se ele for ético, se ele for justo, não importa o tipo de governo. Agora, se ele for ruim, ele vai transformar o seu tipo de governo, o seu sistema de governo, de uma forma injusta e ruim para a população. Pode ser, por exemplo, a monarquia pode se transformar numa tirania, que é quando o rei governa baseado em interesses apenas próprios,
cria leis injustas, manda matar, explora o povo através de impostos e etc. Então a monarquia pode se transformar numa tirania quando o rei é injusto e não se preocupa com o bem da coletividade. A aristocracia pode se transformar numa forma corrompida, que é a oligarquia, que é quando um grupo, uma elite, governa apenas voltados para o interesse de uma minoria, ou o interesse da sua família, ou dos seus amigos, ou de um grupo, e não de toda a sociedade. Isso é muito comum hoje na nossa realidade. A gente encontrar muitos políticos por aí que governam baseado em interesses seus, interesses de seus aliados, interesses das suas ideologias, interesses de alguns empresários, de alguns setores da sociedade, e muitas vezes ele não se lembra ou finge que esquece de que ele foi eleito para representar, para defender os interesses de toda a sociedade. Então, quando um político ele governa baseado em interesses de um grupo ou de um determinado setor, o Aristóteles se transforma-se numa oligarquia. Olha esse termo aqui, democracia. Até a democracia também se torna ruim para o Aristóteles no seguinte sentido: se o povo quer que um governante, o povo pobre quer que o governante atenda apenas aos seus interesses, achando que o rico não precisa também ser respeitado, não precisa ter assistência do governo, ou então achando que o rico é sempre um privilegiado, ele não precisa mais de nada porque já tem tudo. Então, quando o povo pensa só em si, cobrando do governante, por exemplo, melhoria para o seu bairro, para a sua cidade, e esquece também de outros bairros, de outras ruas, ou de outras classes sociais que também precisam da atenção do governo, então a democracia também pode se degenerar. Isso é muito comum na nossa sociedade, é muito comum. Às vezes uma associação de bairro, um grupo de bairro, uma determinada classe de pessoa que quer cobrar daquele governante melhoria só para si e esquece dos outros. Ou então como vê o outro como alguém que não precisa também ser atendido pelo governo, não precisa também ter os benefícios do governo, tá? Então isso é muito interessante no pensamento do Aristóteles. Bom, essa é a nossa aula, então, sobre filosofia política, que nós estamos vendo aqui, e é muito importante que vocês foquem neste assunto, porque é um assunto que tem caído bastante nas provas do Enem, é um assunto muito pertinente, é um assunto também que mexe muito com a nossa realidade, porque querendo ou não, a gente tem que discutir política, porque nós somos, como Aristóteles falou, nós somos seres políticos, nós somos animais políticos, porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa realidade em que nós estamos interligados uns aos outros através de leis, através da economia, através de governantes, através de sistemas de parentescos, enfim, nós compartilhamos uma coletividade, nós vivemos dentro de uma sociedade, então nós somos seres políticos. E lembrem bem que a palavra político é uma derivação justamente da palavra polis. Polis, que eram as cidades gregas de Atenas, que derivou a palavra política. Então, o ser político é aquele ser humano, é aquela pessoa que vive dentro de uma polis. E por que é importante que nós tenhamos uma consciência política? Primeiro, porque a gente tem que pensar o seguinte: falar em política não significa defender ideologia partidária,
não significa associar a política à corrupção e menos ainda rejeitar a política, porque um jovem, um estudante ou qualquer uma pessoa que não se interessa por aquilo que está acontecendo no seu país, pelas atitudes que o seu governante está tomando, pelas leis que estão sendo criadas, pela política econômica do seu país, pelo sistema de saúde do seu país, então ele está deixando de participar ativamente, criticamente do processo democrático, que é analisar, que é perceber aquilo que faz bem ou não para toda a sociedade. Então, ser democrático na nossa realidade é ser uma pessoa de consciência política, tá? Então, essa ideia os gregos já desenvolveram lá no século V a.C., discutir política, participar da política, ser um cidadão crítico, ativo, ser um cidadão democrático é ter uma visão ampliada do que é política. E só para encerrar com vocês, não reduzam a política a partidarismo. Partido político é apenas uma parte ou um tipo de política. A política é muito mais ampla do que partido político, tá? Política é tudo aquilo que envolve a nossa vida em sociedade, desde o ato de votar, como por exemplo o ato de acompanhar o seu governante, ser contra ou a favor da criação de uma lei, questionar, por exemplo, benefícios para os idosos, para as crianças, o respeito para as minorias sociais, etc. Isso é ser política. Outra coisa também, não confundam política com militarismo, tá? Ou militância. Tá? Eu defendo a política de esquerda, eu defendo a política de direita, não é isso. Tá? Claro que você pode ter a sua convicção política, você pode ter a sua filiação partidária, você pode ter a sua ideologia partidária, isso não é proibido. Mas a política não pode ser reduzida a apenas esses aspectos, porque é importante perceber que a sociedade é feita de pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com convicções diferentes, com ideias diferentes, e isso é democracia. Aliás, para fechar aqui a nossa aula, é bom e eu recomendo que vocês revejam lá no livro de vocês o que é que o filósofo e jurista italiano Norberto Bobbio fala sobre democracia. Gente, importantíssimo, tá? O Enem, ele tem trazido muito essas ideias do Norberto Bobbio, tá? Democracia. Ele chama de democracia formal e democracia substancial. Leiam, assimilem bem essas ideias dele e também o desses três filósofos que nós vimos aqui, o Platão, o Aristóteles e o Sócrates, que são essenciais, são indispensáveis para o pensamento político, cujas ideias influenciou e ainda influencia no mundo ocidental, sobretudo em questões políticas. Muito obrigado, releiam, revejam o assunto de vocês. Este livro aqui, tanto o módulo 1 como o módulo 2, é um livro muito interessante. Eu gosto muito da leitura desse livro. O autor do livro teve a preocupação de fazer uma linguagem muito didática, leve, interessante, para que vocês consigam abstrair, absorver com mais facilidade as informações que estão aqui, tá? Então façam deste momento um momento oportuno, um momento agradável para vocês se aprofundarem no conhecimento. Obrigado, bons estudos e